E a pedidos dos meus inscritos, gente, hoje eu estarei compartilhando um vídeo falando sobre as ravórtias, as aloes, essas suculentas maravilhosas de meia sombra que nos encantam, que são suculentas de muito fácil cultivo e que agora nesse período do ano nós temos que ter um pouco mais de cuidado. O verão está muito quente, o sol está muito forte, então cuidado aí com as suas ravórtias, dicas de drenagem, dicas de como molhar, de como fazer as regas de substrato, o local onde você deve cultivar. Então, um vídeo completo para você que quer cultivar as ravórtias, as aloes, as gastérias. Eu sou a Prof. Rutinha e você está no canal Prof. Rutinha e suas suculentas. E aqui, gente, eu tenho a primeira, da lista do gênero de ravórtias, a tungida. Olha que coisa mais fofinha. Gente, essa planta, ela tem um crescimento mais lento mesmo, tá? Não fique desesperado aí, achando que a sua planta não está crescendo. Claro, você tem que estar observando se realmente ela não está estagnada, parada. Mas ela tem um crescimento mais lento mesmo, tá? É uma planta de meia sombra, isso quer dizer o quê? Que ela tolera sol, mas não sol o dia inteiro. Principalmente agora no verão, né, gente? Gente, nós estamos aqui no sul, assim, os dias que estão nublados, hoje tá nublado, ó. Tá fresquinho. Mas o dia que abre sol, gente do céu, parece aí o norte do país. Nós temos dias aí de 36, 37 graus, porém, a sensação térmica, ela tá passando dos 40 graus, tá? Então, infelizmente, temos plantinhas queimando sim, é que sol demais. Vocês sabem, né, que o que eu cultivo lá no tempo, ó, eu não cultivo com sombrite. Então, infelizmente, algumas plantinhas estão queimando, é sol demais, né? Mas voltando aqui ao assunto. Então, as ravórtias são plantinhas que não toleram esse sol tão forte, principalmente agora no verão, então cuidado, cultive a meia sombra, você pode dar o solzinho da manhã, mas um solzinho mais filtrado, porque até o sol da manhã agora está queimando, então observe bem. Então, o sol das primeiras horas da manhã, em torno de 2 horas de sol é o suficiente. Ou você agora, nesse período, pode estar cultivando elas numa sombra bem clara, num local bem iluminado. Essa já é a Ravórtia obtusa. Então, gente, quando eu falo de uma sombra bem iluminada, é um local onde não vai pegar os raios solares, porém é um local muito, mas muito claro, tá? Nada de escuridão. Locais muito escuros vão deixar com que a sua plantinha, ela fique doente, ela fique estiolada. E outra coisa também, outra dica bem importante, se você vai cultivar ela não pegando sol, você vai ter que cuidar nas regas. Você vai ter que molhar muito pouco, claro, observando sempre, porque agora, nesse período, o substrato, ele seca muito rápido. Então, observe, ó, aqui, ó. Essa já é uma plantinha que se eu colocar ela para pegar sol, com certeza ela vai queimar. O que eu posso dar para essa plantinha é os primeiros raios de sol da manhã, em torno de 2 horas, e o finalzinho da tarde também, né? Em torno de 2 horas, mas bem finalzinho da tarde. É sol entre 8 horas da manhã até 5 horas da tarde, nem pensar, tá, gente? Então, tem que ser o sol do início da manhã mesmo e do finalzinho da tarde. Gente, aqui eu tenho a Ravórtia retusa. Eu plantei, assim, ó, foram uns bebezinhos dentro desse, um arranjinho. E, deixa eu lembrar, ó, ele nem furado é. Então, assim, mas como que você molha, Ruth? Eles perguntam muito, né? As pessoas perguntam muito, principalmente porque a planta tomou conta do vaso. Eu não tenho nem onde a gente, molhar. Mas eu dou um jeitinho, né? Eu venho com o bico do regador aqui no cantinho, ó, e molho. É uma planta que não precisa de muita água, então por isso ela se dá bem também, tá, gente? Então, assim, é regado, mas não é regado muito. Porque se regar muito, ela vai começar com muita cochonilha. Você tem que cuidar que a Ravórtia, elas dão muita cochonilha de carapaça também, tá? Principalmente se você não der a quantidade de sol exata, tá? Isso vai acontecer. São suculentas de muito fácil cultivo, as Ravórtias, gente. Porém, você tem que ter, você tem que seguir algumas regrinhas básicas para que você possa ter um cultivo tranquilo com elas, tá bom? Então, siga aí, siga essas dicas que eu tô deixando
preste bem atenção no que eu estou falando, para que você possa ter sucesso no cultivo com as ravórtias. Aqui eu tenho a limifolia, que já passou do tempo, o vaso já tá um vaso bem antigo, tá, né? Dá para ver, né, gente? Olha só a quantidade de brotos que tem aqui dentro. Então, esse já é um cantinho que eu já tô pensando, né? Esse fica aqui na frente da minha casa, ó. É uma varandinha, né, que eu tenho. E eu fiz uma bancadinha com as minhas plantas de meia sombra, onde elas não toleram tanto sol. E eu tenho que fazer a reciclagem desse cantinho, gente. Então, nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses, eu estarei fazendo. Já coloquei lá na lista, né, do que eu tenho que fazer e vou fazer. Vou fazer uma alteração aqui, replantar muitos vasos que precisam de replante. É importante também fazer o replante, gente, com as ravórtias. As ravórtias, elas necessitam, elas ficam mais bonitas. Com o tempo, elas vão enchendo vasos, apesar de ter um crescimento mais lento, mas elas crescem sim. E você pode estar passando elas por vasos maiores, que fica muito bonito. Elas ficam muito bonitas. Então, aqui, gente, eu tenho as cimbiformes. Aqui eu tenho a guspidata, que são muito parecidas, né? Deixa eu colocar elas pertinho umas da outra. Mas a cimbiformes, ela tem uma folhinha um pouquinho mais fininha, mais achatadinha. Já a guspidata, a folha já é um pouquinho mais gordinha. Olha o tamanho dos vasos que estão, que eu falo para vocês, né? Então, tá mais do que na hora de eu fazer uma reciclagem aqui, até nas prateleiras, né? Pretendo fazer. Vamos ver, tirar no tempinho para estar mexendo nesse cantinho. E aqui eu tenho também, gente, a ravórtia marumiana. Também de muito fácil cultivo, como eu falei para vocês, é só você dar as condições exatas para essas plantinhas. Essa bancada, gente, no inverno ela pega sol. Agora, no verão, ela não pega. Se pegasse, eu não conseguiria deixar elas aqui. Eu teria que mudar elas de lugar. Como eu falei para vocês, o sol tá muito quente, tá assim, ó, é sol demais mesmo. A gente tá passando assim um verão muito quente agora aqui no sul, fazia muitos anos que não dava, né? E a gente estranha, porque aqui é sempre muito fresco, né? E estamos assim, tem dias que a gente tá passando assim, olha, um cortado no calor, gente. Então, aqui, ó, mais algumas espécies de ravórtias para você. Já esse, eu vou tirar, gente, aqui, ó, eu tiro, tá? Eu tiro as hastes florais, né? Já a haste floral das ravórtias, ela é bem singelinha. A gente já viu, já conhece, então eu tiro porque as hastes florais, elas tiram a energia da plantinha, né? Então, até para poder filmar melhor aqui para vocês, tô retirando. Então, aqui essa é um arranjo que eu fiz recentemente. Essas plantinhas, elas estavam sendo cultivadas no tempo. No inverno, desculpa, gente. Eu consigo cultivar elas no tempo, né? O sol não é tão forte, então eu consigo cultivá-las no tempo. Aqui eu tenho essa, que é a ravórtia atenuata, tá? Essa lindona aqui que tem o verso das folhas desse jeito aqui, ó. Ela está em colônias. Olha que coisa linda. Gente, essa planta... Deixa eu contar a história dessa planta. Essa planta, eu achei ela no lixo. Tinham jogado ela fora. Quando eu vi, eu pensei, não. Além de eu não ter, né, essa espécie, eu não tinha ela no meu cultivo, e ela já estava em colônia, ela só não estava tão grande, ela estava começando a formar as colônias, né? Eu disse, não, eu vou levar para mim, trouxe ela para casa, e olha que coisa linda. Ó, essa parte aqui do vaso é toda dela, tá vendo? Que linda que ela está. Então, aqui eu tenho algumas aloes, algumas gastérias, tá? Aqui eu tenho a outra ravórtia, que é a Rein... Esse nome aqui, gente, é um pouquinho complicado de pronunciar. Reinvardart, deve ser assim, gente. Vou colocar, né, na tela certinho, escrito para vocês como ela, né, como se escreve. Então, eu tenho a Aloe Pepe, essa lindona aqui, que também fica com esse verso maravilhoso, também forma colônias. E aqui eu tenho mais, né, uma mudinha da retusa. E aqui eu tenho uma gastéria. Agora eu não... Gracilis, só que essa é com as folhas compridas, as folhas grandes. Deixa eu mostrar para vocês a outra que eu tenho, a Gracilis, que tem as folhas mínimas, as folhas mais menorzinhas. Aqui, gente, ó, essa já é a gastéria com folhas menores, né? Essa outra aqui, ela fica com as folhas mais compridas e essa já fica com as folhas menores. Também de muito fácil cultivo, tá? E já faz um tempão que eu tô prometendo tirar ela dentro desse vaso e ainda não. Eu tenho que estar fazendo
urgentemente o replante das minhas ravórtias. Elas não dão trabalho, gente, elas têm um crescimento mais lento e elas não dão trabalho. Como eu falei para vocês, né? Por isso que às vezes a gente demora em mexer, né? As outras plantinhas minhas, elas têm uma necessidade maior, a gente tá sempre mexendo nas outras. Esse é um vaso que também estava no tempo, eu refiz, trouxe ele para cá. Temos aloes, temos ravórtias, tem essa outra que maravilhosa, que eu tenho a identificação dela, tem um outro vaso cheio dela, depois eu vou mostrar para vocês, gente. Aqui eu tenho mais, ó, daquela que eu salvei, eu falei para vocês que eu tirei algumas mudinhas, já tem uma outra colônia formando aqui. Olha só como ela é fácil de formar colônias. Essa, gente, é uma ravórtia que eu já não tenho a identificação dela, né? Ela é diferente. Deixa eu ver, mostrar certinho para vocês aqui, ó. Ela já é diferente dessa outra, né? Que fica com mais zebradinha. Essa são pontinhos. E essa já são risquinhos, tá vendo? Tem uma diferença, né? Deixa eu ver aqui. Então, vou mostrar agora para vocês o outro vaso lindão desse aqui com a identificação dessa lindona. Aqui, gente, ó, é a Ravórtia coarctata. Olha que lindo que linda essa colônia. Então, como eu falei para vocês, como é uma planta que quase não dá trabalho, elas ficam anos dentro do vaso. É uma, né, de muito fácil cultivo, elas não dão trabalho mesmo. Né? Essa é uma planta bem rústica. Se você cultivar essa planta, a sua planta ela vai ficar mais amarronzada, mas assim a meia sombra ela fica mais com esse verde e mais essas pintinhas mais branquinhas e vai formando colônia, gente. Elas vão formando colônias e ficando lindas. Então aqui mais duas de meia sombra lindonas, gente. Essa é muito parecida com a aloe, né? Com essa aloe aristata. Mas não é a mesma, tá? Deixa eu mostrar pertinho para vocês. Eu vou deixar o nome, a identificação dela certinho para vocês aqui, que é a Royal Princess, tá? Ela é uma gastéria misturada com ravórtia, tá? Então, eu vou deixar direitinho a identificação para vocês aqui na telinha, dessa lindona, que é muito parecida com a aloe aristata. A aloe aristata, ela fica enorme, gente. Ela fica gigantesca. Eu já coloquei ela nesse vaso porque ela vai passar da borda desse vaso. Eu tenho uma em casa maravilhosa, que está maior do que, né, esse vaso aqui. E percebo que essa também vou ter que dar um vaso grande assim também, né? Vou dar um vaso grande para essa lindona aqui também. Outra aloe muito linda que eu tenho aqui no meu jardim, gente. Essa eu até posso cultivar ela sol plena, mas como eu falei para vocês, agora nesse período eu acho complicado. Acho complicado porque o sol realmente tá muito quente. Então, é outra que também tá precisando de um vaso, ó. Ela soltou os bebês laterais aqui, eu não retirei, deixei, porque eu acho que fica muito lindo, né? O vaso assim, ó. Olha que coisa linda, gente. Que maravilha. Então, essa é a Aloe Haune Snowflake. Olha que maravilha, maravilhosa, né? Uma planta linda, de fácil cultivo, fácil propagação, se multiplica com muita facilidade, tá? Eu tenho uma muda em casa, um vaso em casa, gente, que ela soltou até mudinhas na haste floral. Eu não cortei a haste floral, eu deixei, e para minha surpresa veio um bebezinho na haste floral. Olha que lindona. Uma pausa para fofurice, gente. Olha o meu tapete persa abrindo flores. Aqui já abriu, ó, já até murchou. E aqui eu tenho duas abertas que abriram essa manhã. Ontem, quando eu cheguei aqui, estavam só os botões, ainda não tinha aberto. E a gente precisa registrar esse momento, né? Esse momento maravilhoso, porque realmente é uma planta espetacular e de beleza ímpar. Temos mais aqui nesse outro vaso, ó. Oh, que elas floriram, gente. Fiz a adubação delas com a torta de mamona misturada com a farinha de osso, que estimula as florações. Assim como eu também tenho aqui essa é a Werner, não, é uma estapélia, a estapélia cinze, que também está cheia de florzinhas. Essa já não tem, assim, um perfume muito agradável, mas a floração dela, olha só, que lindeza com esses pelinhos na pontinha das estrelinhas. Aloe corizato. Olha que linda, gente. Essa é uma ravórtia com pelinhos. Também crescimento lentíssimo. Trouxe ela para cultivar aqui no sítio. Eu estava cultivando ela em casa. Não saía do lugar. Agora aqui no sítio ela tá com um bebezinho aqui do lado. Cultivo ela no berçário, onde eu tenho, né?
Faço as minhas mudinhas, um local coberto, com um plástico transparente. Então, aqui ela se deu muito bem. Né? Como eu falei, tem o crescimento muito lento, então fazer a troca do substrato de tempos em tempos é muito bom. Fazer a adubação também vai ajudar com que ela cresça um pouquinho mais rápido. Um local bem iluminado, com bastante iluminação, gente. Não é porque elas são de meia sombra que você vai cultivar elas em um local muito escuro, tá? Já estou enfatizando desde o início do vídeo. Coloque essas plantinhas em um local bem iluminado. Se você conseguir dar, né, as 2 horas de sol da manhã ou da tarde, melhor ainda. Mas se o sol for muito forte, então melhor não, pelo menos nesse período, deixe mais lá para o outono e inverno. E agora cultive ela num local, né, com bastante iluminação. Olha que coisa mais fofa. Deixa eu mostrar bem de pertinho para vocês, mais paradinho. Esses pelinhos lindos, né? Muito fofinha. Outra que tem o crescimento muito lento, gente. A Haworthia venosa. A Haworthia venosa, ela tem o crescimento realmente muito lento. Então, eu retirei os bebês dessa aqui, que é a matriz, né? Que tem uma aqui e o outro eu levei para casa, para minha casa na cidade para cultivar. E ela começou a soltar mais bebezinhos ali, ó. Temos 3. Mas é demorado, gente. Isso demora para crescer. E eu percebo assim que ela tá meia sofridinha. Eu acho que talvez eu teria que replantá-la novamente. Ela tá meia frouxinha dentro do vaso. Vou fazer isso, sabe? Ela tem o crescimento bem lento. É uma planta muito bonita. Não dá trabalho, né? Ela fica ali no cantinho dela, mas o crescimento realmente é lento. E uma pausa nas outras lindezas para mostrar outra lindeza. A minha Cante, gente, olha que linda que ela está. Trouxe ela para cultivar aqui no sítio, ela se deu muito bem. Agora é um período também que elas crescem bastante, né? E a Cante, gente, o segredo dela é que ela gosta de um pouquinho mais de água. Né? Um pouquinho mais de água, claro, um substrato bem drenante. E sol, né? Ela ama sol. Quanto mais sol, mais pruína ela fica. Mais um vídeo, gente, cheio de plantinhas lindas, cheio de plantinhas maravilhosas. Aqui eu tenho uma espécie de aloe que fica colorida, com bastante sol. Ela tá com bebezinhos, tá vendo? Essa espécie aqui, ela é maravilhosa, ela solta muito bebês. E aqui eu tenho outra, ó, que fica num tom mais alaranjado, que tá junto aqui com essa Werner. Eu vou tirar ela desse vasinho, dar um vasinho pra ela. Ela tá muito bonita, olha a cor. Gente, que coisa linda que tá. Eu trouxe um bebezinho de casa, era muito pequenininha. E ela se deu muito bem aqui nesse vasinho. Mas, né, tá pedindo um vasinho. Tá pedindo um vasinho que tá muito bonita. Então, espero que vocês tenham gostado das dicas. Né? Cuidem das suas plantinhas, esse verão tá muito quente, né? Vou deixar sempre esse alerta para vocês, pelo menos nesse período, para que vocês possam cuidar e cultivar essas lindezas e deixar elas cada dia mais lindas. Eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus.